Eu quero trazer um destaque importante porque a CCJ do Senado, Comissão de Constituição e Justiça, aprovou nesta quarta-feira uma PEC que restringe a participação de militares da ativa nas eleições. Essa iniciativa obriga os integrantes das Forças Armadas a irem para a reserva, justamente para conseguirem se candidatar a cargos eletivos. Essa PEC foi idealizada pelo Ministério da Defesa, comandado por José Múcio, e é vista como uma maneira do governo Lula reagir à alegada politização das tropas. Essa proposta precisa agora ser analisada pelo plenário do Senado Federal. José Maria Trindade, Zé, queria pedir, claro, sua avaliação sobre essa aprovação por parte da CCJ, a PEC que proíbe os militares da ativa de se candidatarem. Para isso é preciso ir para a reserva. Como isso tem repercutido por aí? Olha, a politização das Forças Armadas, ela não é bem-vinda, não é bem vista pelo Congresso Nacional e até por generais aí da ativa que acham que isso acaba atrapalhando e quebrando ali a hierarquia das Forças Armadas e desorganizando o conceito ali de comunicação interna. Então, assim, não há consenso entre os militares sobre esse direito de se candidatar. Não é a única categoria que tem restrições, não é impedimento, mas restrição e critérios para ser elegível, para se candidatar. Para se ter uma ideia, os juízes não podem, os promotores não podem, é porque nós, jornalistas, temos que nos afastar dos veículos de comunicação e pedir demissão. E a maioria dos veículos de comunicação não aceitam de volta. Quem saiu foi candidato, fez uma campanha, fez um discurso político e volta para o veículo de comunicação. Nem sempre, né, Zé? A maioria não aceita. Nem sempre. O Wagner Montes lá no Rio de Janeiro saiu, foi eleito e voltou, apresentava programa, né? Não é uma regra. Geralmente as empresas de televisão fazem isso, mas não é uma regra, né? Não, sim. Aqui tem um deputado, o caso de um deputado distrital, né, o Linhares, que foi eleito e continua fazendo o programa dele na televisão, numa boa. Eu estou dizendo sobre a candidatura. Obrigatório. Até antes, se você se não sai, não pode ser candidato, né? E promotor, integrante do Ministério Público, tem também que sair definitivamente. E o militar, repito, não é impedimento de candidatura. É sim, você quer ser político, saia das Forças Armadas, se aposente por tempo de serviço, como fez o ex-presidente Jair Bolsonaro, e entre para a política. Senhores, a política é assim, a política tem que ter regras. Não há como disputar uma pessoa que fica num jornal até o dia da eleição e entra para disputar com um que nunca teve um programa de televisão. Não pode, o Exército, no Código Militar, há um impedimento do uso da patente, do uso da atividade para outras finalidades. Então, é uma regra que é bem-vinda e não considere impedimento de candidatura, mas uma regra que já existe para outras categorias. É só incluir o militar. Me disseram que você foi deputado constituinte honorário, é verdade ou não? Não, fui trabalhador, operário. Agora, Mota, você também defende essa restrição? Você acha importante? Nesse caso, trocar a roupa não faz muito sentido? Olha, acho que essa PEC pode ter aspectos positivos e negativos, né? Mas é evidente que ela cria mais uma barreira, um desincentivo para que militares se candidatem. E aí cabe a gente perguntar por quê. Eu acho que tem duas razões aí. Primeiro, é um preconceito histórico que a esquerda brasileira sempre teve contra os militares que não são de esquerda, né? Porque Fidel Castro, Daniel Ortega, Hugo Chávez, esses podem usar a farda que está tudo bem. A segunda razão, eu acho, só um palpite meu, é esse processo de redescoberta do patriotismo pelos brasileiros, que leva a uma associação com os militares, né, por causa desse sentimento. E que os políticos devem estar achando que dá aos militares uma vantagem que eles não podem ter. E aí, Zé, olha só que ironia, né? Você citou aí o caso de várias profissões, de várias ocupações que têm limitações. Agora, o político profissional que está no seu mandato, ele pode, no seu mandato, já começar a fazer campanha para si mesmo para a próxima eleição, né? Enquanto ele está no mandato, ele está se anunciando, fazendo campanha para ele mesmo. Então, só o político profissional é que não tem nenhum tipo de restrição.
todos os outros têm que ter, né? Eu vou passar para o Beraldo, mas você quer fazer um comentário rápido em cima do que disse o Mota? O político, ele tem restrições, sim, mas pequenas, né? E é muito esquisito que um presidente da República, governador e prefeito disputem a reeleição no cargo e com algumas restrições que são de uso da máquina pública e tal. Mas eu acho que não deveria ser permitida a reeleição, inclusive para a Câmara e Senado. Eu acho que ficaria melhor mesmo a disputa e mais inteligente. E os políticos têm, eles que fazem as regras, né, Mota? Então quem faz a regra não vai brigar contra ele mesmo. Beraldo, queria pedir a sua avaliação sobre essa PEC. E nos últimos anos a gente pôde observar muitos militares ou ex-militares eleitos, né? A impressão que se tem é que o eleitor vê nessas figuras alguém com credibilidade, talvez, né? Não, e tem um aspecto importante que é a população tentando encontrar um caminho de reação para a violência que tomou conta do país, tomou conta da vida das pessoas. Mas o ponto principal que eu vejo é que a limitação, primeiro, você tem que ter isonomia na eleição. Então, os candidatos eles têm que concorrer com igualdade de condições. Só que, quando você tem uma pessoa, não necessariamente um militar, mas um funcionário público que usa a máquina do Estado, usa o seu cargo, a sua função, para atuar de forma eleitoreira, então o sujeito que é delegado começa a forjar uma série de eventos e força a mão aqui e tal, e grava, e ele obviamente está usando o cargo para ter uma vantagem eleitoral. A mesma coisa quando você tem pessoas que estão protegidas pelo manto do Estado e ficam aí fazendo atuação política, atuação sindical, com vistas a ter viabilidade eleitoral. Isso é que está errado. Então, você pegar simplesmente os militares tratando disso desta forma, para mim, é um desserviço, porque você tapa com a peneira o problema. E outra coisa, o militar, você pode discutir, ele tem que se afastar, como todo mundo, né? O Zé citou aqui, o jornalista, ele tem que se afastar do canal de TV para concorrer, 6 meses antes. Você tem que ter uma regra que embarque todo mundo. Sim. Agora, se for abrir mão, se você resolver ser deputado, se você resolver ser vereador, fazer uma carreira política, aí, de fato, acho que faz todo sentido você abrir mão da carreira aonde você estava anteriormente. Você, Dantas? Eu acho que isso se resume a você evitar que o sujeito se utilize muitas vezes do cargo para se projetar politicamente, né? Então, normalmente, quando isso acontece, você tem um desvio funcional, né? Então, e como nós vemos aí que há muito corporativismo em se punir dentro das próprias instâncias, aí, dos próprios organismos, os seus servidores, os seus integrantes, você cria uma regra que seja mais clara. Mas eu acho que também que tem um pouco aí de revanchismo, sim, tem um pouco aí do que o Mota falou, uma tentativa de se restringir justamente uma categoria que se deixou politizar nos últimos anos muito mais do que deveria. Então, eu acho que o tema é bom, eu acho que a discussão é válida, assim como a discussão, né, sobre juízes, integrantes do Ministério Público. Você não pode, claro, criar ali uma quarentena, né, como se queria aí, quarentena, inclusive retirando até os direitos políticos da pessoa por 8 anos, 9 anos, como se chegou a ventilar. Mas eu acho que criar algumas regras aí para evitar desvios, eu acho que são válidos.